Assim como no domingo passado, a liturgia de hoje, terceiro domingo do Advento, nesse ano B, nos coloca em evidência a figura de João Batista. Claro, no domingo passado escutamos o Evangelho de Marcos, é o próprio desse ano B, mas como o Evangelho de Marcos é mais curto, durante esse ano também, em algumas circunstâncias, ouviremos alguns evangelhos no domingo de João, no caso João Evangelista. E hoje João Evangelista nos aponta o testemunho de João, o Batista. Porque João veio, como ele mesmo está dizendo, para dar testemunho da luz. Para testemunhar quem é a luz. Veja, João está afirmando de forma categórica que ele não é a luz. João era muito conhecido naqueles princípios ali do cristianismo, ou naquela época, sobretudo na comunidade judaica, melhor dizendo. Porque o testemunho de João, a pregação de João, muitas pessoas vinham atrás dele. E quem não vinha conhecia quem era João. E como as pessoas estavam sedentas da verdade, da palavra, as pessoas estavam muito sedentas de Deus, e João trazia Deus para aquelas pessoas, porque João anunciava a palavra, João pregava a palavra, e João levava as pessoas à conversão. E algumas pessoas até então confundiam João. Confundiam ele com Elias, que estava por vir. Confundiam ele com um profeta. E, sobretudo, alguns até confundiam, será que ele é o Messias? E é importante a ênfase de João para dizer, não, eu não sou o Messias. Eu não sou o profeta. Veja que é importante dizer que ele não é o profeta. Claro, ele é um dos profetas, não tenha dúvida que o profetismo está em João, mas ele não é o profeta, como aquele profeta singular. Mas, quem é João, afinal de contas? Ele mesmo está dizendo a respeito de si. Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Então, João é aquela voz pela qual a palavra de Deus ressoa, pela qual a palavra de Deus chega nos corações. Mas é importante entender, e ele mesmo afirmar, que ele não é nem digno de desamarrar as sandálias daquele que é, de fato, o Messias. Porque o Messias é Jesus, e ele está preparando as pessoas para que recebam no seu coração Jesus. Mas eu queria chamar a atenção para a ênfase que muitas vezes é dada na confusão que alguns judeus fazem de João Batista com Elias. Porque o profeta Malaquias diz a nós que antes da vinda do Senhor, Elias há de voltar. E Elias é o profeta da segunda vinda do Senhor. Assim como João é aquele que prepara a primeira vinda do Senhor. Você estudou lá, quando lemos lá no segundo livro de Reis, nós vamos ver que Elias foi o maior profeta da história de Israel. Como foi importante, Elias foi praticamente aquele homem pertinente para acordar, para despertar o coração de Israel, tão desviado do caminho do Senhor. O espírito profético estava em Elias de uma forma muito poderosa, uma unção muito grande tinha, e Elias nem foi morto, ele foi elevado aos céus. Por isso havia uma tradição ou uma esperança de que Elias viria, que ele voltaria. Mas eu preciso que você não se confunda. João Batista é João Batista. Elias é Elias. Não fique pensando que Elias, como alguns querem pregar, se reencarnou em João Batista.
Jamais. Agora, é verdade que é verdade que João Batista tinha o espírito de Elias, mas ele não era a pessoa de Elias. Então, o espírito profético que estava em Elias está agora em João Batista, porque ele prepara o seu povo para que receba o Senhor. Mas o espírito de Elias deve estar em cada um de nós. Irmãos e irmãs, nós precisamos desse espírito profético para prepararmos nós e os nossos para a vinda do Senhor. Porque sem esse espírito profético nós ficamos adormecidos. Porque o povo de Israel adormeceu, o povo de Israel deixou a graça passar. E se nós não reacendermos em nós também esse mesmo espírito profético, nós não nos preparamos para a vinda do Senhor. Desculpa, mas nós cristãos somos muito ingênuos, despreparados, é a melhor palavra. Eu sempre estou dizendo, eu vejo as pessoas se preparando para o Espírito do Natal, mas de uma forma tão mundana, desculpa eu dizer assim, porque o Espírito do Natal mundano é esse espírito consumista, materialista. Não é esse espírito de forma alguma. Se queremos de fato nos preparar para a vinda do Senhor, e é isso que esse terceiro domingo do Advento nos chama a atenção, prestemos atenção no espírito profético de Paulo. Como é que Paulo prepara a comunidade de Tessalônica para esperarem a vinda do Senhor? E aquilo que Paulo diz à comunidade de Tessalônica, também diz a mim, a você, a sua casa e a sua família. 3 coisas. Se você, eu e você e nós tivermos esses 3 elementos, eles são mais do que suficientes e necessários para nos prepararmos para receber o Senhor, para irmos ao encontro do Senhor. Mas sem esses 3, não é possível. Primeiro, Paulo está dizendo a nós: alegrai-vos no Senhor, mas que a vossa alegria seja constante. Em outras palavras, seja uma alegria perene. Porque, desculpa, ninguém espera alguém importante triste, desanimado, depressivo, deprimido, arrasado. Não, a tristeza pode até bater à nossa porta. A tristeza pode até nos agonizar por um tempo, porque nós passamos por tribulações, por dificuldades, e ninguém está alegre sempre. Mas a alegria jamais pode sair da nossa vida e do nosso coração. Que não seja aquela alegria mundana, que não seja aquela alegria de pessoas que se alegram por coisas tolas ou por coisas fúteis, mas a alegria de pertencer a Deus, a alegria de saber que é de Deus, a alegria que brota do coração, que exulta em Deus, a alegria de esperar o Senhor que vem. Você já viu a alegria de uma noiva? Quando ela espera o seu noivo chegar, nós estamos esperando sempre o nosso noivo vir ao nosso encontro. Mas se nós nos perdermos pela tristeza, se nós nos perdermos pelas nossas preocupações demasiadas, o noivo vem e nós não vamos ao seu encontro. Eu digo a você, nada é mais pesado para o coração humano do que esses excessos de preocupações. Preocupações com as coisas materiais, preocupações de ter todas as coisas no controle das minhas mãos. Eu vou me tornando uma pessoa pesada, dura, agressiva, e a alegria do Senhor não está em mim. Por isso, se eu quero
esperar o Senhor chegar, que a minha alegria seja perene. O segundo elemento da palavra de hoje: orai sem cessar. E orar sem cessar não significa fazer o que muitas pessoas às vezes fazem, e até fazem por ingenuidade. Elas ficam com o texto o tempo inteiro na mão, passando bolinha por bolinha. Você quer conversar com a pessoa, não pode, porque a pessoa está conversando, mas ela está ao mesmo tempo debulhando ali. Não é assim não. Quando você se retira para rezar, esteja inteiro ali para fazer a sua oração. Você está aqui na missa, não é para você rezar o texto agora não, agora é para você orar a missa. Se reuniu para rezar em grupo, é para rezar em grupo. Mas quando Paulo está falando que a oração tem que se cessar, sem cessar, quer dizer que a vigilância da oração tem que estar em mim, em tudo aquilo que eu faço. Eu não posso imaginar que uma pessoa está lá trabalhando no computador, está lá fazendo seus negócios, está lá na empresa se dedicando, e ela tem que trabalhar e tem que estar com o texto ao mesmo tempo. Não. Mas ela está lá inteira para fazer o seu trabalho e seu espírito está vigilante em Deus. A oração incessante é a oração vigilante. É a oração do vigia que espera a aurora, ou do vigia que espera o dia chegar, amanhecer, e ele está ali vigiando. A nossa vigilância quer dizer, o nosso coração está em Deus. Esteja em Deus em todo momento. E seja em Deus em todas as circunstâncias. Eu não posso, agora eu estou em Deus e agora eu estou fora de Deus. Não existe isso. Eu estou em Deus dormindo, eu estou em Deus acordado, eu estou em Deus quando eu estou me alimentando, eu estou em Deus quando eu estou brincando, eu estou em Deus quando eu estou correndo, eu estou com Deus e em Deus quando estou jogando futebol, eu estou em Deus quando eu estou me divertindo com os meus amigos. Mas eu não vou agora para o cinema e eu estou vendo o filme para estar em Deus e tenho que estar rezando o texto. Não seja ingênuo, mas seja maduro na fé, seja vigilante. Tenha o espírito incessante na oração. E é óbvio que você vai parar para rezar. É óbvio que você não vai levantar, começar o seu dia sem se colocar em espírito de oração, sem se entregar à sua oração. É óbvio que você vai parar na metade do dia, parar as suas atividades para se colocar em oração. É óbvio que você não vai dormir sem se colocar numa oração mais dedicada, ou se aplicar mais à sua oração. É óbvio que você vai tirar um tempo para estar no sacrário ou para orar na sua casa, para meditar a palavra de Deus. Porque não adianta você dizer, não, mas eu estou rezando sempre. Mas você tem que parar para rezar. E quando você para rezar, você vai continuar andando e a oração vai te acompanhar. Porque o espírito da oração vai estar em você e com você em tudo aquilo que você realizar. E o terceiro elemento que Paulo nos chama a atenção hoje: dai graças a Deus em todas as circunstâncias. E meus irmãos, mais do que nunca, nós precisamos dar graças a Deus. Ou seja, ter um espírito que seja em ação de graças. Porque não há nada mais cruel para a vida do que você viver no meio das pessoas que vivem só reclamando. E isso nos torna pessoas azedas, amargas. Mas as pessoas que dão graças em toda e qualquer circunstância da vida, é porque aquela alma está em Deus. É porque aquela alma, ela realmente tem o espírito da oração incessante. Ela passa por tribulações, por aflições, por dificuldades, por enfermidades. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A alma dela exulta como exultou hoje no Salmo o coração de Maria. A minha alma engrandece, ó Senhor, meu espírito exulta. Porque em tudo, e principalmente nas tribulações, eu sei encontrar o consolo de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus que está presente aqui comigo.
Que ingênuo você é na fé, em achar que Deus está contigo só quando tudo vai bem. Muitas vezes as coisas vão tudo bem, humanamente, aparentemente, mas não significa que está em Deus, não. Agora, muitas vezes as coisas não estão bem, mas Deus está conosco. Por isso, dê graças a Deus em toda e qualquer circunstância. Se você for uma pessoa de ação de graças, o seu coração vai ser um coração que vai estar sempre louvando, orando sem cessar e reconhecendo que Deus está no meio de nós. A alegria toma conta de nós, em meio a tudo que vivemos, porque temos a certeza de que estamos sempre mais perto de Deus e Deus está mais perto de nós. Nos preparemos reverentes, tementes e orantes para o Senhor que vem. Orando sem cessar, alegrando-nos sempre no Senhor e dando graças ao Senhor, porque Ele é bom.